Boa tarde, pessoal. Na aula passada, resolvimos a equação de Schrödinger para o caso do oscilador harmônico através do método algebraico, que utiliza os operadores de escala. Dessa vez, vamos resolver ele utilizando o método analítico. Temos aqui a equação de Schrödinger. O potencial aqui, o potencial do oscilador harmônico, né? Podemos reconhecer ele aí. Para facilitar as contas, eu vou definir uma variável, essa variável aqui, xi, igual a raiz quadrada de m ômega sobre h cortado x. Vou fazer uma substituição de variáveis, né, de x para essa variável xi. Então, vou expressar a equação de Schrödinger em função dessa nova variável, xi. Primeiro, preciso encontrar esse termo aqui, derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado. Então, vamos lá. A derivada de psi em função de x é igual à derivada de psi em função de xi vezes a derivada de xi em função de x. Daqui, eu encontro facilmente que a derivada de xi em função de x é igual a raiz quadrada de m ômega sobre h cortado. É uma constante, né? Então, se eu derivo novamente esse termo, derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado, já que essa parte aqui é uma constante, isso vai simplesmente dar derivada de tudo que está aí, né? Derivada de isso tudo em função de xi. Mas tudo que está aí em cima, de derivada de psi em função de xi, vezes a derivada de psi em função de x, vezes a derivada de xi em função de x, novamente, né? Ao final, vamos ter que a derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado é igual a derivada ao quadrado de psi em função de xi ao quadrado vezes a derivada de psi em função de x, tudo isso ao quadrado. E isso vai ficar igual, então, a m ômega sobre h cortado derivada ao quadrado de psi em função de xi ao quadrado. Legal, já temos esse termo aqui. Mas aqui tem outro termo, o x ao quadrado, que eu preciso encontrar. O x ao quadrado vai ser fácil, né? X ao quadrado vai ser igual a esse termo aqui, passa para o outro lado dividindo. E como eu elevei tudo, vou precisar elevar tudo ao quadrado, vai ficar x ao quadrado, vai ser o xi ao quadrado vezes h cortado sobre m ômega, né? E aqui o xi ao quadrado, que esqueci de colocar. Legal, agora sim podemos substituir esses termos, esse e esse aqui, na equação de Schrödinger. Então vai ficar assim, h, mas antes, aqui faltou um sinal negativo aqui, né? Mas antes eu vou mudar os sinais da equação de Schrödinger. Vou multiplicar tudo por menos 1, tá? Se eu multiplicar tudo por menos 1, caramba, vai ficar assim. Vou apagar esse cara aqui. Vai ficar, o primeiro termo vai ficar positivo, né? Porque multipliquei por menos 1, vai ficar h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa. Esse termo aqui. Não vou multiplicar por menos 1, não quero confundir vocês. Deixa assim, deixa do jeito que está. Depois eu multiplico por menos 1. Então, derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado vai dar... Eu vou colocar esse termo aqui todo, né? Porque é isso que eu vou substituir. Vai ficar m ômega sobre h cortado derivada ao quadrado de psi em função de xi ao quadrado, mais 1/2 da massa vezes
x ao quadrado, que é h cortado sobre m ômega xi ao quadrado, tudo vezes psi, é isso igual a E vezes psi. E aqui se anulam alguns termos, essa massa com essa massa, esse h cortado com um h cortado em cima, essa massa com essa massa, e só, né? Então vai ficar, não, aqui está faltando alguma coisa. Ah, aqui eu esqueci de colocar esse, aqui eu substituí 1/2 da massa, faltou aqui um ômega ao quadrado. Então esse cara com esse cara também se anula. E vai ficar assim, menos h cortado ômega sobre 2 derivada ao quadrado de psi em função de xi ao quadrado mais 1/2 de também h cortado ômega vezes xi, perdão, ao quadrado psi é igual a E vezes psi. Aqui eu posso colocar em evidência esse termo, né, que se repete aí, vai ficar 1/2 de h cortado ômega, vou colocar o sinal negativo logo, e dentro do parêntese vou ter derivada ao quadrado de psi em função de xi ao quadrado menos xi ao quadrado psi, é isso, é igual a energia vezes psi. Passo esse termo para o outro lado e vou ter assim, derivada ao quadrado de psi em função de xi ao quadrado menos xi ao quadrado psi, isso é igual a menos 2 vezes a energia sobre h cortado vezes a frequência angular. É isso vezes psi. E eu vou chamar esse termo aqui de K. Tá? De tal maneira que K é a energia em unidades de H cortado ômega sobre 2. Então, como ficaria a equação de Schrödinger? Eu vou colocar aqui desse lado aqui, levantar aqui essa parte, vou marcar aqui para não me perder depois. Subir mais um pouquinho. A equação de Schrödinger vai ficar derivada ao quadrado de psi em função de xi ao quadrado menos xi ao quadrado vezes psi. E isso é igual a menos k vezes psi. Ou derivada ao quadrado de psi em função de xi ao quadrado vai ser igual a xi ao quadrado menos k tudo vezes psi. E essa equação que eu vou tentar resolver. Vou entrar em detalhes de como é a parte matemática da solução dessa equação aqui. Ela é mais ou menos assim. Psi de xi é igual a uma função h de xi que eu tenho que resolver vezes uma exponencial aqui. E a menos xi ao quadrado sobre 2. Não vou entrar em detalhes, mas se você domina bastante a matemática, aí você vai encontrar que essa é uma solução ela é a solução dessa equação. Tá? Então vamos nos concentrar em encontrar essa função h. Para isso eu vou substituir essa solução aqui nessa equação. Tá? Preciso calcular as derivadas e substituir. Então vamos lá. Vamos calcular a derivada de psi em função de xi. Isso vai ser igual a esse aqui é o primeiro termo, todo esse aqui, né? Até aqui. E esse aqui é o segundo termo. Seria derivada do primeiro vezes o segundo, que é exponencial.
mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que é a derivada do exponencial. A exponencial fica igualzinha, vezes, agora a derivada desse cara seria menos o 2 desse, né? 2 vezes xi sobre 2. Isso aqui se anula com isso aqui. E vai ficar que a derivada de psi em função de xi é igual a... Eu vou colocar a exponencial em evidência e vai ficar aqui derivada de h em função de xi mais h menos, né? Menos, tem um sinal aqui menos. Menos h vezes xi, tudo vezes a exponencial. É a menos xi ao quadrado sobre 2. Legal. Vamos derivar novamente. E eu vou considerar que todo esse termo aqui é o primeiro e todo esse termo aqui é o segundo. Então, a derivada de psi em função de derivada ao quadrado, né? De xi ao quadrado vai ser igual a... Vou derivar o primeiro termo, que é tudo que está dentro do colchete. Derivada ao quadrado de h em função de xi menos, aí tem um produto, né? Isso aí seria a derivada do primeiro vezes o segundo, mais, que seria com tem um menos aí, o primeiro vezes a derivada do segundo, que é o próprio xi. Isso vezes a exponencial, né? Ao quadrado sobre 2. Mas, agora eu vou deixar esse cara do jeito que ele está. O primeiro vai ficar assim e o segundo, e vou derivar o segundo, né? Então, seria o primeiro vezes a derivada do segundo, né? Derivada de h em função de xi menos h vezes xi. Isso vezes a derivada da exponencial. A exponencial vai ficar igualzinha aqui, vezes a derivada desse termo aqui, né? Que eu já calculei antes, está aqui. Que é menos xi. Então, isso menos xi. Legal. Então, a derivada ao quadrado de psi em função de xi ao quadrado é igual a derivada ao quadrado de h em função de xi ao quadrado. Esse termo aqui tá aqui também, ó. Derivada de h em função de xi vezes xi. Com sinal negativo. Então, aqui vou ter duas vezes, menos duas vezes o xi, a derivada de h em função de xi. Menos, mais seria mais aqui, mais, porque esse menos com esse menos vai dar mais. Menos h vezes xi ao quadrado. É isso menos o h que estava aqui. Tudo isso multiplicado, porque estou colocando a exponencial em evidência. É a menos xi ao quadrado sobre 2. Tá? É isso tem que ser igual a essa parte aqui. Tá? A essa, eu vou copiar ela aqui. Derivada ao quadrado de psi em função de xi ao quadrado é igual a xi ao quadrado menos k, tudo vezes psi. Mas eu vou dividir esse xi por h e vou multiplicar essa parte por h. Então, não fiz nada, né? Só que isso aqui, psi sobre h, é a exponencial. Ó. Psi dividido por h, tudo aqui chega até aí, é a exponencial que está aqui no termo de cima. Eu vou igualar essas duas equações, né? Eu tenho que esse termo é igual a esse termo. E esse termo, né, que é a exponencial, é igual a isso. Então, para que se cumpra que esse cara é uma solução dessa equação, eu preciso que essa parte aqui seja igual a essa parte aqui. Então, vamos lá, vamos colocar tudo. Estou fazendo uma bagunça no meu quadro, mas eu acho que vale a pena
Então, vai ficar assim, a derivada ao quadrado de h em função de xi ao quadrado menos 2 vezes xi, derivada de h em função de xi, mais h xi ao quadrado menos h, isso tem que ser igual a xi ao quadrado menos k, isso vezes h. Esse termo se anula com esse termo aqui, ó, que tem xi vezes ao quadrado vezes h, né? Então, vai ficar como isso aqui? A derivada ao quadrado de h em função de xi ao quadrado menos 2 vezes xi, derivada de h em função de xi, mais k vezes h. Eu vou agrupar logo, eu vou agrupar essa parte aí logo. Vai ficar mais k vezes h. Então, eu vou tirar o h fora e vai ficar k menos 1. É isso? É igual a 0. Então, eu vou ter que resolver essa equação aqui. E resolver essa equação é calcular a função h, h de xi. E eu posso resolver ela da seguinte maneira. Eu posso expressar esse h como uma série de potências. A1 vezes xi elevado a 1, mais A2 vezes xi elevado a 2, mais A3 vezes xi elevado a 3, e assim. E eu calcularia, então, os coeficientes dessa série de potências, esses coeficientes A0, A1, A2, A3. E essa seria a maneira como eu resolveria essa equação, né? Mas para encontrar esses coeficientes, eu preciso encontrar essas segunda derivada e primeira derivada de h. E o próprio h também, substituir esses valores aqui dentro da equação e calcular esses coeficientes. Então, vamos fazer isso. Vamos calcular as derivadas. A primeira derivada... Não, mas antes, eu vou expressar esse h de uma forma compacta aqui. Somatório de j igual a 0 até o infinito de aj vezes xi elevado a j. Legal. Agora sim, a primeira derivada em função de xi vai ser igual a derivada desse termo é 0, derivada desse termo é a1, derivada desse termo é 2 vezes a2 xi, mais, e assim, mais 3 vezes a3 xi ao quadrado, e assim, né? Ou também eu poderia ter calculado essa primeira derivada derivando aqui dessa maneira compacta. Vocês podem verificar que dá a mesma coisa. Somatório de j igual a 0 até o infinito. O j vai descer. Vai ficar j vezes aj xi elevado a j menos 1. Vocês podem verificar que isso é igual a isso aqui. Tá? Então, vamos lá para a segunda derivada. Na outra página. Tá. A segunda derivada, derivada ao quadrado de h em função de xi, vai ser igual a derivada desse cara dá 0, derivada desse cara vai dar 2 vezes 1, né? 2 vezes 1 vezes a2, mais 3 vezes 2 a3 xi elevado a 1. Mas, e assim, o outro seria 4 vezes 3 a4 xi elevado ao quadrado. E assim, qualquer termo que tenha o xi elevado a um j qualquer, né? Vai estar acompanhado, ó, se aqui é 2 e aqui é 4,
e aqui é 1 e aqui é 3, então aqui esse A seria J mais 1, né? Aqui é 2 e aqui é 3. Não, aqui é J mais 2, perdão, né? J mais 2. Aqui que é J mais 1. J mais 1. E se aqui é 2, se aqui é 4, e aqui é 1, e aqui é 3, então aqui, nesse lado aqui, apagar esse pedacinho, esse mais aqui, vai ficar J mais 2. Tá? E esse seria um termo genérico. Eu fiz isso porque eu quero expressar esse cara aqui em uma maneira compacta, que seria, ele seria igual a derivada ao quadrado. A derivada ao quadrado de h em função de xi ao quadrado vai ser igual ao somatório desde j igual a 0 até o infinito daquele termo genérico, né? J mais 2, j mais 1, aj mais 2, xi elevado a j. Legal, já tenho os termos, se eu vou substituir agora eles na equação aqui. Primeiro, esse termo aqui todo. Eu vou colocar o somatório fora em evidência, j igual a 0, porque todos os termos vão ter um somatório, né? Vou colocar um colchete aqui, então agora seria aqui j mais 2, vezes j mais 1, vezes a j mais 2, xi elevado a j, menos 2 vezes xi, né? Eu estou aqui, agora esse cara aqui tá aqui, é tudo isso, né? Seria j a j xi elevado a j menos 1, mais o próprio h. O próprio h está aqui. Seria a j xi elevado a j vezes k menos 1. E tudo isso tem que ser igual a 0, né? 0. Legal. Isso é igual ao somatório de j igual a 0 até o infinito. Eu vejo que todos os termos têm xi elevado a j. Aqui são 3 termos, né? Aqui e aqui. Esse xi e esse é a j menos 1 vai dar a j. Xi a j, perdão. Então, esse xi a j eu posso colocar ele em evidência. Vai ficar assim, xi elevado a j. E dentro do colchete eu vou ter j mais 2 vezes j mais 1 vezes a j mais 2 menos, né? 2 vezes j a j mais a j vezes k menos 1, e tudo isso tem que ser igual a 0. Tá, vamos aqui. Mas o que acontece? Você tem um somatório de uma série de potências aqui também, e esse aqui seria o coeficiente. Então, para que tudo isso dê zero, cada termo tem que ter um coeficiente igual a 0. Cada termo tem que se anular. Então, esse coeficientão aqui todo, ele tem que dar 0. Então, j mais 2 vezes j mais 1 vezes aj mais 2, aqui menos. Eu vou colocar o aj em evidência. Então, vai ficar 2 vezes j mais menos seria, né? 2 vezes j menos k mais 1 vezes aj é igual a 0. Tá? Então, eu vou encontrar esse valor aqui, vou deixar ele sozinho. O aj mais 2, o coeficiente j mais 2 vai ser igual a, esse termo todo vai para o outro lado, vai ficar 2 vezes j mais 1 menos k dividido por j mais 2 vezes j mais 1 vezes a j. O que temos aqui?
Dado um AJ, olha, dado um AJ, eu posso encontrar, dado um termo, né, um coeficiente, ou eu posso encontrar o coeficiente J mais 2, né, a partir dessa expressão. Então, se eu tivesse o coeficiente A0 e o coeficiente A1, com o A0 eu poderia encontrar o A2, o A4, o A6 e assim, todos os coeficientes pares. E com o A1 eu poderia encontrar o A3, o A5, o A7 e assim todos os coeficientes ímpares. Então, eu tenho isso aqui, essa fórmula recursiva para encontrar os coeficientes é equivalente à solução da equação de Schrödinger, que temos resolvido anteriormente com outro método, né? Então, com esses coeficientes, né, eu posso encontrar a função h desconhecida, né? Eu posso dividir essa função h em duas funções. Uma que eu vou chamar h par de xi, mais outra que eu vou chamar h ímpar de xi. De tal maneira que h par de xi é igual a, seria a parte que tem os coeficientes pares, seria A0 mais A2 vezes xi elevado a 2 mais A4 vezes xi elevado a 4 e assim todas as soluções que tem toda a sequência que tem os coeficientes pares e h ímpar de xi vai ser igual a A1 vezes xi A1 mais A3 vezes xi A3 mais e assim. Toda a sequência que tem os coeficientes ímpares. Então, o que está dizendo isso aqui? Que eu encontro, então, a solução h de xi simplesmente encontrando o coeficiente A0 e A1. E a partir desses aí, eu já encontro toda a solução H. Né? Mas primeiro vamos lembrar como é que era a nossa função de onda. A função de onda, ela era igual àquela função H de psi vezes uma exponencial. É a menos xi ao quadrado sobre 2, né? Então, o que acontece? Essa função psi, ela, para ser solução, tem que ser normalizável. Quer dizer que quando xi vai para o infinito, né, essa função deve ir para zero. Né? Mas, o que acontece? Você tem aqui uma exponencial negativa, né? E tem essa função h, que ela é uma série de potências. Ela vai ter xi ao quadrado, xi ao cubo, xi à quarta, xi à sexta, quinta, sexta, sétima, si. Né? Os últimos termos vão ser muito grandes e pode acontecer que em algum momento essa função h ela cresça muito mais rápido que essa exponencial e não deixe essa função psi ser normalizável. Então, o que acontece? Para evitar isso, essa função h, em algum momento, ela tem que ir para zero, ela tem que ser truncada. Então, em algum momento, o coeficiente respectivo ele tem que ir para zero. Né? E essa é a condição que precisamos para encontrar esse A0 e esse A1. Eles não podem ser qualquer valor. Eles têm que ser tal que em algum momento os coeficientes, os últimos, em algum momento, eles sejam iguais a zero, para que essa função seja normalizável. Então, como procederíamos?
precisamos, digamos, H deve ser truncada, né? H tem que ser truncada em algum momento, mas H é igual a H par e H ímpar. H par depende de A0 e H ímpar depende de A1. Né? Digamos que A0 é diferente de 0. Se A0 é diferente de 0, em algum momento eu preciso de uma condição para que esse termo aqui seja 0 em algum momento. Então, o A1 terá que ser 0. Se A0 é diferente de 0, A1 tem que ser 0. E esse termo aqui, ele se eliminaria. Isso aqui seria 0. Por outro lado, novamente aqui, vou colocar aqui H par, que depende de A0, e H ímpar, era mais aqui, né? Que depende de A1. Se A1 não é igual a 0, né, aí eu precisaria encontrar a condição para ver que essa parte aqui não se trunque. Mas o A0, então, tem que ser igual a 0. Tem que ir para 0. Então, toda essa sequência par deve ir para 0. Então, você tem duas possibilidades. H ser H par ou H ser H ímpar. Tá? Então, qual seria a condição de truncamento? Como seria a condição de truncamento? Então, simplesmente, em algum momento, essa equação é zero. Digamos, quando J for igual a um número N. Né? Se isso acontecer, né, o AJ2, o AJ mais 2 vai ser igual a zero. Né? Então, 2 vezes N mais 1 menos K tem que ser igual a zero. Então, você encontra aqui a condição K tem que ser igual em algum momento a 2N mais 1. E essa aqui é a condição de quantização. K é igual a 2 vezes N mais 1. E olha o que acontece. Olha o que vai acontecer. Vou abrir aqui o meu Scratch e vou ver aqui que é igual a esse K. O Scratch está onde mesmo? Scratch. Aqui, ó. O K está aqui. K é igual a 2 vezes E sobre H cortado ômega. É isso temos visto aqui, né? Que tem que ser igual a 2 vezes N mais 1 para que o H se trunque. Né? Então, daqui eu encontro que a energia vai ser igual a o H cortado passa a multiplicar, H cortado ômega, né? Vou ter 2N mais 1 aqui, dividido por 2. E a energia vai ser igual a N mais 1 sobre 2, H cortado ômega, que é a mesma energia que encontramos no método algebraico. Vocês lembram? Né? Então, com um método completamente diferente, encontramos as mesmas soluções encontradas anteriormente pelo método algebraico. Então, como essa energia, o que você pode pensar aqui? É através de uma série de potências, truncar a série de potências, temos encontrado a energia. Não é tão assim, tão relacionado a isso. Lembrem da equação de Schrödinger aqui, ó. H² sobre 2m, derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado, mais 1/2 da massa vezes ômega ao quadrado, x ao quadrado psi, é igual a E vezes psi. E esse
Por exemplo, o primeiro valor é 0,5 h cortado ômega, né? Que corresponde ao nível fundamental, né? Não é qualquer valor que essa aqui é uma equação diferencial de segunda ordem. Eu poderia dizer impor aqui. Não, eu vou dar aqui um valor de energia qualquer, o que me venha em gana, o que eu quiser. Eu vou colocar aqui e encontrar qual é a função psi que satisfaz essa condição que eu impus, tá? Digamos, eu coloco 0,49 h cortado ômega ou 0,51 h cortado ômega. Não quero colocar esse cara, não. Eu vou colocar esses valores aqui. Imponho e encontro. Aqui eu encontrei um psi de 0,49 e aqui encontrei um psi de 0,51. Mas o que vai acontecer se eu fizer isso? Eu posso fazer isso, eu posso encontrar essas funções de onda. Mas o que vai acontecer é que essas soluções são não normalizáveis. E aí você vem e grafica, digamos. Eu vou graficar esse cara aqui, essa função de onda. Aí você vem e grafica. Quando você vem e grafica ela, você vai ver que ela é mais ou menos assim, ó. Ela diverge. Então, quando você levar ao quadrado, quando psi ele vai para o infinito, essa função vai diverger. Então, você jamais vai encontrar uma constante a de tal maneira que você normalize ela. E a outra função, eu vou colocar mais apertadinho porque vou tentar graficar a outra também. Aqui, psi. Se você grafica essa outra solução aqui que você inventou, aí você vai ver que vai dar mais ou menos assim, essa parte aqui fica mais ou menos parecida, só que ela vai diverger para baixo, assim, uma coisa assim. Tá? Quando você eleva ao quadrado, a densidade de probabilidade, quando psi vai para infinito, a densidade também vai para o infinito. E não vai ter maneira de você normalizar essa função. Enquanto essa solução aqui, aqui é exatamente a solução do estado fundamental, essa equação, ela é toda bonitinha, ela fica assim. Ela vai para zero quando psi vai para o infinito. Então, essa é a solução que cumpre com que essa energia, a função é normalizável. Tudo bem, temos calculado então as energias, mas ainda não determinamos as funções de onda. Para isso, precisamos lembrar aqui como é que é a forma recursiva, né? A j mais 2 é igual a 2 vezes j mais 1 menos k sobre j mais 1 vezes j mais 2, isso a j, né? E a condição para que a função h seja truncada é que k seja igual a 2 vezes n mais 1. Então, vamos substituir essa condição aqui. Então, vai ficar AJ mais 2 vai ser igual a 2 vezes J mais 1 menos 2 vezes N menos 1 sobre J mais 1 vezes J mais 2 AJ. Esse cara se anula. E isso vai ficar menos 2, coloco em evidência, N menos J, tudo sobre J mais 1 vezes J mais 2. Né? Esse aqui seria a forma recursiva, a J, esse aqui é J mais 2. Né? E N é o número que indica aonde é truncada a função de onda. Então, vamos encontrar
os primeiros estados. Suponha que n é igual a zero. Se n é igual a zero, né, então como seria? Tínhamos visto que você tem que determinar A0 e A1, né? Se n é zero, então você tem o A0. Nesse caso, o A1 tem que ser zero. Então, seu H seria um H par, né? Como seria o valor de A2, por exemplo? A partir de com essa condição, né? O A2 daria menos 2 vezes n. N vale zero. Menos a partir do A0, né? Do J. Zero. E tudo isso, aqui você tem o A0 sobre 0 mais 1 vezes 0 mais 2, e tudo isso vai dar zero. Então, A2, para n igual a zero, o A2 vai dar zero. Então, todos os subsequentes vão dar zero. Então, o H vai ser, H da função xi, vai ser simplesmente o A0. Né? Então, como seria a solução? A função de onda, sabemos que é igual a h de psi vezes a exponencial sobre 2, né? Então, substituindo aí, vai dar A0 vezes CA menos xi ao quadrado sobre 2, que é igual ao que encontramos com o outro método. Esse aqui era zero, né? Porque n é igual a zero. Né? Então, como seria o próximo, o primeiro estado excitado? Estou deixando aí essa função recursiva que eu vou utilizar. O primeiro estado excitado, aqui é o zero, né? Então, aí n é igual a 1. Nesse caso, o A0, temos o A0 e a 1. Né? Nesse caso, o A0 é 0. A função será, então, H ímpar. O próximo, o A3, vai ser igual a menos 2 vezes n. N vale 1. Menos. J vale 1. Né? Tudo sobre J mais 1, J mais 2 vezes A1. Isso, 1 menos 1 vai dar 0. O A3, então, é igual a 0. E todos os subsequentes vão ser 0. Então, se 1 vai ser igual a... Como seria aqui? A1 vezes xi, né? Perdão, vamos com calma. O H, né, de xi será igual a A1 vezes xi elevado a 1, né? Então, a função de onda psi1 de xi vai ser o que é igual a h vezes a menos xi ao quadrado sobre 2, vai ser igual a A1 vezes xi elevado a 1 vezes c a menos xi ao quadrado sobre 2. E se você compara com o primeiro estado excitado do método anterior, você vai ver que a menos da constante de normalização, essas funções batem. Vamos ver o n igual a 2 também. Nesse caso, é par, né? Então, A0, A1. Então, a parte ímpar é igual a 0. Então, você vai ter o A2. Como é que você calcula A2? Vai ser igual a menos 2 vezes 2 menos J, que é 0, sobre 0 mais 1 vezes 0 mais 2 a 0. É isso? Vai dar igual a... Aqui embaixo vai ficar 2. Com esse 2, vai ficar menos 2 vezes a 0. Então, como seria a função h? Será A0 mais A2
xi ao quadrado, né? Isso vai ser igual a 0 menos 2 vezes A0 xi ao quadrado. A função de onda 2 xi vai ficar, então, h vezes a exponencial a menos xi ao quadrado sobre 2. E isso vai ficar igual h, eu posso colocar o A0 em evidência e vai ficar 1 menos 2 vezes xi ao quadrado vezes a exponencial é a menos xi ao quadrado sobre 2. Esse aqui seria o segundo estado excitado. Legal. Então, temos encontrado os 3 primeiros estados com esse método. Em geral, a função de onda, uma função de onda n de xi, ela sabemos que é igual a h de xi vezes a exponencial xi ao quadrado sobre 2. Em geral, essa função hn seria aqui, né? N de xi é um polinômio de grau n que envolve potências pares. Se n é par. Ou envolve potências ímpares. Se n é ímpar. Então, ou ele tem potências pares, ou ele tem potências ímpares. Podemos utilizar aqui um tipo de polinômio que se adequa a esse tipo de solução. São os polinômios de Hermite. Bastante utilizados utilizados e estudados em matemática. Aqui o primeiro seria a unidade. O polinômio 1 seria 2 vezes xi. O 2 é 4 xi ao quadrado menos 2. O 3 é 8 xi ao cubo menos 12 xi. E assim, até infinito, né? Temos esses polinômios. E a solução do estado estacionário, né, desse oscilador harmônico, já normalizado, eu não vou demonstrar isso, mas já normalizado, seria assim, utilizando, né, os polinômios de Hermite, seria vezes π, h cortado, tudo elevado a 1 sobre 4, sobre 1 vezes raiz quadrada de 2 elevado a n fatorial, o polinômio de Hermite de grau n, xi, vezes e elevado a menos xi ao quadrado sobre 2. E essa seria a solução do estado estacionário do nível n, cuja energia, né, acabamos de encontrar ela, é igual a n mais 1 sobre 2 vezes h cortado, né? H cortado ômega. Eu vou agora graficar a função de onda e a respectiva densidade de probabilidade para as primeiras soluções. Tá?
Eu vou colocar aqui, nesse lado aqui, eu vou colocar a função de onda. Função de onda. E desse lado aqui, a densidade de probabilidade. Legal. Vou desenhar aqui os eixos y e x. Aqui o x é a posição e no y a função de onda. Psi dn dx. Desse lado aqui também vou desenhar o eixo x aqui. E aqui seria a densidade de probabilidade. Psi n dx tudo ao quadrado. Eu vou colocar aqui. Eu vou mudar de cor aqui. Vou colocar uma cor. Não muda? Bom, meu lápis ficou estranho. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Vou botar uma cor assim. Não mudou. Aqui, né, que muda. Essa bolinha. Tá, vamos ver se muda. Não muda. Bom, vou desenhar aqui o potencial. Assim, tracejado, já que não consigo mudar a cor. O potencial do poço, do oscilador harmônico. Aqui também é a mesma coisa, eu vou desenhar aqui o potencial. Supostamente eles são igualzinhos. Tá? Então, a energia do estado fundamental, digamos, está aqui. Então, eu desenho aqui o estado fundamental, tanto aí quanto aí, aqui. Então, a função de onda para essa energia, ela é mais ou menos assim. Vamos desenhar ela bonitinha aqui. Se eu elevar ao quadrado, eu encontro a densidade de probabilidade, né? Ela já fica mais altinha. Fica assim. Aqui e aqui. Vou desenhar aqui uma energia mais alta, tanto aqui e aqui. Eu vou ter o primeiro estado excitado. Então, esse aqui é psi zero. O primeiro estado excitado, o gráfico é assim. Quando eleva ao quadrado, vai ficar assim. Bom, não está tão bonitinho, mas ele vai servir para entender o que eu quero dizer. Aí, mais h cortado ômega por aqui, vai estar a outra energia. Só vai dar para desenhar 3. Queria ter desenhado 4, mas só vai dar para 3. Aqui vai ficar a função de onda. Então, e sai por aqui um pouquinho. Eleva ao quadrado e ela vai ficar assim. Tá, já está pronto. Esse aqui é o Psi0, Psi1, Psi2. Somente deu para desenhar 3. Aqui no livro tem 4. Então, se você quer ver a outra, pode ver o livro. Então, aqui a densidade de probabilidade Psi0, Psi1 e aqui Psi2, tudo ao quadrado, né? Uma coisa diferente entre essa solução, além das energias, né, serem quantizadas, dessas soluções, a diferença da mecânica clássica, que você poderia ter qualquer valor de energia, aqui na mecânica quântica você tem valores quantizados de energia. Mas uma coisa mais estranha ainda é que
olha a densidade de probabilidade para uma dada energia, digamos aqui no estado fundamental. Essa densidade de probabilidade, ela está dizendo que eu posso ter a partícula em esses pontos aqui. Em esses pontos aqui, ó. Tem uma probabilidade pequenininha, mas há a probabilidade de que a partícula se encontre aqui. Em qualquer desses pontos aqui, ó. Toda essa região aqui. É pequenininha, mas existe a probabilidade, porque ela não é zero aqui nessa borda aqui. Então você vai ter probabilidade pequenininha. Enquanto que se você lembra na mecânica clássica, você tinha, digamos, o seu potencial aqui. E quando a energia é menor, né, que é esse potencial, aqui você tem a energia e aqui é o potencial. Então, a partícula ela somente podia se mover em essa região. Ela não podia sair dessa região. Enquanto que na mecânica quântica existe a probabilidade dela sair dessa região, que na clássica era uma região proibida.